Existe perdão para uma traição feminina? Quando uma mulher trai o seu marido, existe perdão? Muitas pessoas falam que é diferente, né? Quando um homem trai, quando uma mulher trai. E em relação ao perdão, também é diferente? Só que assim, vamos deixar de lado um pouquinho direitos iguais, o que a nossa sociedade acha. O que a Bíblia trata? Por que hoje nós vamos abordar a traição feminina? É o que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Eu sei que você agora, mulher, deve estar, né, com aquelas borboletas no estômago, né? Alguns dizem aquele frio na barriga, pensando assim, meu pai, o que será que vai ser dito no vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai abrir muita cabeça de muita gente. Mas antes eu quero pedir para você que talvez chegou por aqui agora, seja bem-vindo ao Manual do Casamento, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui nós lidamos com casamentos, principalmente casamentos em crise. Falar de casamento onde tudo está indo bem é muito fácil. Nós fomos logo aonde tem maior problema, maior dor de cabeça, casamentos em crise. E hoje nós vamos falar de adultério. Então se inscreva no nosso canal. Se você puder se tornar membro, fantástico. Temos mais de 1000 vídeos disponíveis para quem é membro exclusivo, que para os demais não está acessível. Se porventura você está passando por uma crise no seu casamento, você precisa de uma restauração pessoal, você não quer fazer terapia com alguém, você não quer ir para psicólogo nem nada, convido você a conhecer o nosso programa Recomeçar. Vou deixar gratuitamente uma aula aqui para você, o link está na descrição desse vídeo. Se você quiser também fazer um agendamento de uma videochamada, conversar comigo, com algum terapeuta aqui do Manual do Casamento, também estamos à disposição. E se porventura você tem acompanhando o Manual do Casamento, você sabe que em dezembro nós vamos ter um encontro gratuito aqui no Recanto das Estações. Sim, um final de semana, sexta, sábado, domingo. Você não vai pagar alimentação, você não vai pagar hospedagem, você não vai pagar material, você não vai pagar nada. Você simplesmente vai vir para o encerramento de uma programação incrível na beira do lago. Enfim, eu não vou ficar fazendo muita propaganda, né? Porque é de graça. Eu não quero que venha todo mundo, porque não vai comportar aqui, porque as vagas são limitadas. Mas você que em dezembro está mais tranquilo e você almeja ter uma experiência diferenciada para você começar o ano de 2025, se inscreva, tem o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo também, manda mensagem, pede informações lá, porque nós ainda temos algumas vagas, tá bom? Dito tudo isso, vamos responder essa pergunta. Existe perdão para um adultério feminino? Vamos entender algumas coisas à luz da Bíblia. Quando nós falamos de pecado, a primeira coisa que nós precisamos entender é: todo pecado é passivo de perdão. Ponto. Todo pecado é passivo de perdão. Então, já vamos começar respondendo dessa forma. O adultério feminino, o adultério masculino, ambos são passivos de perdão. Mas talvez você diga assim para mim, Diego, mas na prática não é bem assim. Um homem lida diferente com o adultério de uma mulher do que a mulher lida com o adultério de um homem. Pois bem. Primeiro vamos olhar biblicamente e depois nós vamos para a nossa atual sociedade. Biblicamente, adultério é adultério. Mas é bem verdade que, sob os preceitos de Deus, existe uma distinção entre um adultério feminino e um adultério masculino. Em que aspecto? Quando você pega desde a origem, Deus criou homem e mulher iguais, ainda que fosse de formas diferentes. Deus, segundo a narrativa bíblica, forma o homem do pó da terra, a mulher é formada a partir da costela do homem. Em outro momento, a Bíblia cita que o homem é a imagem e semelhança de Deus, enquanto a mulher é a imagem e semelhança do homem. Em outro lugar, é mencionado que a mulher é companheira do homem. E aí você vai observando várias distinções desse gênero. Quando nós olhamos a questão matrimonial, se você for fazer a leitura, por exemplo, de Deuteronômio 22,
e Deuteronômio 24 fala de alguns pecados cometidos pelo homem e o mesmo pecado cometido pela mulher. E as condutas são diferentes. Quando você pega, por exemplo, pecados como da fornicação e da prostituição, existe aparentemente um rigor muito maior vindo pela parte de Deus, da maneira com que ele instruiu a nação de Israel, em relação à mulher do que em relação ao homem. Por exemplo, se porventura uma mulher se casasse com um homem e o homem já tivesse tido uma relação sexual antes do casamento, não acontecia nada. O casamento continuaria e aquele pecado o homem ia se resolver com Deus. Ponto. Se porventura o homem se casa com uma mulher e descobre que a mulher já havia tido relação sexual antes, aquela mulher deveria ser morta. Você está percebendo que existe uma distinção? Talvez um rigor diferente? E aí, por que disso? Aos meus olhos, entendo que quando Deus cria homem e mulher e faz o ajuste, preste atenção nessas palavras, porque eu estou escolhendo muito bem as palavras para te explicar. Quando Deus faz um ajuste após o pecado, Deus sentencia o homem ao trabalho, a comer de acordo com o seu suor, a cuidar da sua esposa, e a mulher sujeita a ser submissa ao seu marido. Então, quando fala da submissão da mulher ao seu marido, e aí você vai para as cartas de Paulo, em um momento Paulo fala assim, mulher, seja submissa ao seu marido, assim como você é a Deus. Então você observa que a relação da mulher para com o homem assemelha-se à relação da mulher para com Deus. Eu sei que o adultério, supostamente que o homem cometa, ele vai estar pecando contra Deus. Entretanto, a mulher cometer um adultério ou algum pecado de gênero sexual, é como se dobrasse a carga dela, porque ela estaria pecando contra o homem e, por consequência, contra Deus. Enquanto quando o homem comete, é somente contra Deus. Isso sob os preceitos bíblicos. Tanto é que havia toda essa questão. O homem ele nunca precisou comprovar para sua mulher a sua pureza. O homem, em algum momento da Bíblia, inclusive Deus, eu não vou falar que permitiu, mas tolerou a poligamia. Um homem casar-se com mais de uma mulher. Um homem ter filhos com mais de uma mulher, como foi o caso da constituição dos filhos de Jacó, por exemplo. Israel, né? Era Jacó, depois vira Israel. Mas Israel teve duas mulheres, e teve mais mulheres que eram servas das suas esposas. Ou seja, em um determinado momento, assim foi permitido por Deus. De modo que você não encontra na narrativa bíblica uma mulher com mais de um marido. Porque se isso acontecesse, ela era morta. Então, querendo ou não, depois a gente atualiza isso para a nossa sociedade de hoje. Querendo ou não, existe uma postura, uma conduta diferente que é relacionada a essa submissão da mulher ao seu marido, no mesmo grau que é a Deus. O que não acontece com o homem. Então, com o homem não é dessa forma. Ah, Diego, então você está falando que o homem pode adulterar, pode ter várias mulheres? Não, em nenhum momento eu estou falando isso. É pecado também. Se um homem adulterar, ele perde a sua vida eterna, caso ele não se arrependa, assim como a mulher. A questão é que a Bíblia deixa bem claro que o rigor, a penalidade sobre este pecado vindo da mulher, eu não vou falar que é mais rígido, mas é mais imediato. Uma vez que um homem cometendo pecado de gênero sexual deste modo, ele perderia sua vida eterna, colheria consequências ainda nessa vida. Eu citei a poligamia, que foi tolerado por Deus, mas profetas advertiram. Todos os casos onde houve poligamia, onde houve mais de uma esposa, onde houve relação com mais de uma mulher,
todos os casos, a Bíblia faz questão de destacar a desgraça que foi na vida deste homem. Então você vai pegar, vamos começar por Abraão. Você começa por Abraão, quando ele se envolve com Agar. Aí você tem Ismael e Isaque. Ismael, naturalmente, né, foi o pai dos ismaelitas, os pais dos árabes. E você sabe o que a descendência árabe gerou de concorrência com a descendência dos filhos de Isaque, que são os filhos de Israel. E você sabe a desgraça que foi para a vida de Abraão, você sabe o que foi para Sara, todos aqueles conflitos. Isso já nesse caso. Se você for pegar, por exemplo, Jacó, que é a própria nação de Israel, o que você tem? Você tem o conflito entre os irmãos, a ponto deles pegarem um dos irmãos, um dos mais novos, entregar para ser escravo. Você sabe tudo que a nação de Israel, né? A nação de Israel não, né? Os filhos de Israel, juntamente com Israel, né? Com Jacó, sofreram. Você sabe como a descendência deles se rachou ao longo do tempo. Enfim, você conhece a história, né? E aí, todos os casos em que houve poligamia, você pode pegar o exemplo e você vai ver a Bíblia destacando desgraça após desgraça, justamente no aspecto familiar, nas descendências. Você pega Davi, muitos falam, Davi teve várias mulheres, Davi vai estar no céu, e enche a boca para falar isso, né? Pois bem, Davi pagou um alto preço por isso. Altíssimo preço. Davi teve, principalmente quando a Bíblia descreve, né, do caso de Batseba, Davi teve filhos, e que não foram os filhos de Batseba, foram outros filhos. Esses outros filhos de outras mulheres tentaram contra a vida entre eles, estupraram uma irmã, né, e violentaram ela sexualmente. Filhos dele tentou contra o trono dele, tentou contra o trono de Salomão, seu descendente. Foi só desgraça na vida dele. Então, a Bíblia realmente traz como se fosse uma tolerância, mas traz uma consequência para os pecados cometidos pelo homem. Mas da mulher a ordem era: mata imediatamente. Ponto final. Mata imediatamente. Ou seja, é como se não fosse tolerado. É como se a graça fosse diminuída. Isso em um determinado preceito. Só que preste atenção numa coisa. Quando agora nós vamos atualizando para os nossos tempos, eu pego o preceito da lei e eu gosto sempre de explicar quando eu cito as leis do Antigo Testamento, porque muitas pessoas falam assim, Diego, mas veio Cristo, mudou tudo. Olha a mulher apanhada em adultério. Jesus não apedrejou ela. E a lei não mandava que ela fosse apedrejada? E aí? Pois é, vamos entender uma coisa. O propósito da lei nunca foi fazer com que a lei matasse de fato. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecar leva à morte. Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz assim: eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse. Ou seja, a lei nunca foi o problema. Só que a lei existe para nos impedir de cometer o pecado. Então, como que eu sei que eu não posso adulterar? Como que eu sei que eu não posso trocar minha esposa por outra? Porque a lei diz. Quando Cristo vem, Cristo não anulou a lei. Porque eu só sei o que é errado, eu só sei o que é pecado quando eu olho para a lei. Só que a lei, ela trazia consequências imediatas para que as pessoas pudessem entender o que de fato estava acontecendo. Então, se você roubasse algo de alguém, você deveria restituir imediatamente. Se você não tivesse condições, seus filhos seriam escravos. E, de repente, pelo temor da consequência da violação da lei, muitos não cometiam os seus pecados. E era basicamente esse o propósito. Só que quando Cristo vem e ele expressa toda a graça de Deus, ele também expressa toda a justiça de Deus. Então, a partir desse momento, você tira os cumprimentos imediatos e aí você passa agora a ter acesso à graça, mas você também passa a ter acesso ao juízo de Deus.
Então, uma pessoa que comete adultério hoje, por causa da graça de Cristo, deixou de ser adultério? Não. Ela vai pagar o preço. Mas agora é pelo temor do Senhor, não é pela lei instituída em uma nação. Entende? Assim como a graça ela não anula a lei, nós temos acesso à graça, mas nós também teremos acesso ao juízo. Então, quando você vê, por exemplo, a mulher apanhada em adultério, note que Jesus não a condenou, não é porque ele revogou a lei, mas Jesus não a condenou porque, para haver condenação, haveria necessidade de haver acusadores. Deveria haver acusadores. E Jesus deixou bem claro, falou assim, olha, eu a condeno, desde que haja acusadores. Foi onde Jesus deixou bem claro, falou assim, olha, então quem não tiver o pecado, atire a primeira pedra. A partir daquele momento, por não haver acusadores, Jesus, naquele primeiro momento, ele não veio para fazer juízo, ele veio para oferecer a graça. E por isso Jesus falou para ela, olha, agora vá e não peques mais. A graça nos dá a oportunidade do perdão quando estamos aos pés de Cristo. Mas se eu sair e pecar, a justiça virá. Por isso que quando você vai para o livro do Apocalipse, muitos têm medo, porque ao mesmo tempo que Jesus é o cordeiro, ele também é o leão. Ao mesmo tempo em que ele é o advogado, ele também executa a sentença. E aí ninguém gosta de falar dessa parte, aonde Jesus ele de fato é o juiz, porque assim Deus o institui. Mas nesse primeiro momento ele nos oferta a graça. Aí nós chegamos na nossa sociedade de hoje. O que mudou em relação a isso? Absolutamente nada. Se um homem ou uma mulher comete um adultério, ambos têm, em primeiro momento, acesso à graça. O que é o acesso à graça? A oportunidade de confessar o teu pecado, de se arrepender e mudar os teus comportamentos para ter acesso à graça. Ponto. Mas se a pessoa rejeitar isso, aí ela vai receber o juízo dela. Ponto final. E aí parece que a estrutura mudou, mas não mudou. É basicamente a mesma. Só que note, quando nós falamos da nossa comunidade agora, num espaço menor, Diego, mas parece que lidar com a traição da mulher é diferente. Por que é diferente? Primeiro, você já viu que, biblicamente, realmente existe um rigor maior ao ser cometido este pecado por uma mulher. Segundo, nós temos nos últimos anos, não vou colocar só nos últimos anos, né? Nos últimos séculos, nos últimos milênios, nós temos uma cultura que foi desenvolvida por meio do pecado de um machismo intolerante. Ou seja, tem muitos homens que, quando são traídos, falam assim, olha, eu não perdoo a minha mulher. Eu não perdoo. Tá, mas você também já não traiu? E muitos dizem, né, eu já traí, mas é diferente. Sobre a diferença, eu vou falar ainda essa semana, tá? Mas aí fala assim, não, mas é diferente. Não, não se trata diferente. É porque além do aspecto espiritual, que a Bíblia destaca que é diferente, existe essa questão cultural, essa dureza de coração do homem. E note que a Bíblia não leva em conta essa dureza. Quando lá em Mateus 19 cita a dureza do coração do homem, referente a Deuteronômio 24, está fazendo menção a outro assunto. Quando eu falo dureza do coração do homem, é a dificuldade do homem de perdoar, de se humilhar, de ser humilde, de reconhecer suas culpas. Esse que é o problema. E aí, note que a Bíblia trata situações assim. Com Oséias. Oséias tem uma esposa que cometia adultérios. E de repente Deus usa uma didática por semelhança da necessidade do perdão, da necessidade de reconhecer que é só Deus que pode mudar uma pessoa quando ela está corrompida pelo pecado. E aí os homens, eu vou falar da nossa cultura de hoje, não vou falar dos antepassados porque eles já não estão mais aqui para se defender. Mas nós temos essa dificuldade. Nós temos.
E aí eu não posso olhar para o meu orgulho, mesmo eu sendo homem, e eu sei que tudo que eu falo também gera uma lei contra mim, e quando eu digo contra mim, estou falando de ego. Então, obviamente, eu poderia não falar sobre isso para que eu não me complicasse na minha vida pessoal. Mas eu preciso ser transparente com você. Porque quando eu digo que eu não perdoo minha esposa por um adultério, por uma traição, essa dureza do meu coração ativa algumas outras leis na Bíblia. Uma dessas leis é: se eu não perdoo, eu não sou perdoado por Deus. A graça me dá a oportunidade de salvação, mas ela me cobra um preço. Eu quero ser perdoado? Perfeito. A graça me concede isso. Desde que eu também perdoe ao meu semelhante. Diego, mas de onde você tirou isso, Diego? Jesus, quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso, quando ele diz perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos semelhantes, ele termina a oração e ele explica para os discípulos, olha, porque se vós não perdoardes os vossos pecados, né, que alguém cometer contra vós, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Ou seja, eu não posso me esconder por trás de um orgulho, de uma questão sexual, por eu ter nascido homem, e falar assim, poxa, eu não vou perdoar. O que a mulher comete, certamente Deus há de trazer rigor sobre ela. O que o homem comete, Deus também há de trazer rigor sobre ele. E aí, diante de uma condenação, eu digo para você que é pior para os dois lados. Mas nessa atual situação que hoje nós vivemos, eu diria para você que um adultério feminino tem um peso de dano maior, principalmente por essa questão cultural. Ou seja, parece que nós estamos numa geração onde se populariza muito a traição do homem. Só que a gente esquece de fazer a seguinte conta, né? Porque quando Jesus fala sobre adultério, ele fala assim que adultera aquele que é casado, né, que viola a sua aliança, mas adultera aquele que está com ele também. Então, para cada homem que comete adultério, existe uma mulher cometendo adultério. Então é igual. Percebe? Só que nós aprendemos a olhar só para o homem. Não, o homem adulterou. Não, é tranquilo. É porque homem é assim mesmo e tal. Só que tem diferenças de quando um homem está adulterando e uma mulher está adulterando. E volto a destacar, eu vou falar sobre isso essa semana. Então, eu espero ter respondido a essa pergunta. Existe perdão para um adultério feminino? Existe. Mas você, mulher que cometeu esse adultério, saiba, a caminhada é difícil, porque envolve uma questão espiritual muito forte, envolve uma questão matrimonial muito forte, envolve uma questão cultural muito forte, envolve a questão do orgulho do teu marido e da sociedade, que também é muito forte. Felizmente ou infelizmente, o adultério do homem ele tem menos resistência no que diz respeito à questão cultural. Mas diante de Deus, diante da esposa, diante dos filhos, haverá certamente o mesmo rigor. Mas louvado seja Cristo, porque para ambos os casos existe perdão. Eu espero que Deus possa te abençoar. Espero encontrar você ainda essa semana, provavelmente em um próximo vídeo. Vou deixar aqui o link para você acessar o Recomeçar e também o primeiro vídeo para que você conheça um pouquinho mais sobre esse programa. Assiste, é gratuito, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais, tchau, tchau.